Palavra ao nobre deputado Marcos Pestana, com imenso prazer. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho aqui para uma reflexão que parte do estado de espírito que me tomou depois da sessão de ontem, pensando um pouco antes de dormir, e que tem a ver com o que foi falado aqui pela deputada Benedita e por tantos outros. Eu creio que nós precisamos recuperar a arte da política. A política está mesquinhada, os espaços de diálogo estão interditados. Política não é rugby, política não é UFC, não é boxe, política é esgrima, é xadrez. É a arte da divergência construir a convergência, do dissenso construir o consenso. O ambiente de sectarismo, esse fla-flu, Cruzeiro e Atlético, Grenal que se instala aqui, não é produtivo, e ontem o deputado Chico Alencar fez uma observação que esse ambiente sectário que interdita o diálogo produz um ambiente que obscurece a racionalidade e o posicionamento mais sereno e a construção de consensos em torno dos melhores caminhos para o país. Precisamos recuperar um pouco a arte da política de Teotônio Vilela, de Ulisses Guimarães, de Franco Montoro, de Tancredo Neves, de Petrônio Portela, de tantos outros, que nesse Congresso construíram, por exemplo, um entendimento em torno de um novo marco constitucional. Por que eu digo isso? Me incomoda muito. De manhã as ideias ficam mais claras, de noite os ânimos ficam mais exaltados, e as torcidas desfraudam as bandeiras e o radicalismo se instala. E eu lembro muito um pensador italiano, o Gramsci, que falava que você deve ouvir o adversário, mesmo que ele só tenha 10% da razão, que você vai aprender com ele um pouco da realidade. Eu creio que o Congresso está num caminho, e nós temos que pensar para a próxima legislatura, de não estabelecer aquilo que é próprio do Congresso, a negociação, a conversa, a construção do consenso. Ora, se instalar um clima de Grenal, de Fla-Flu, de Atlético e Cruzeiro, na questão da flexibilização do horário, com aquele grau de radicalismo, existem argumentos prós e contras, ponderáveis, de parte a parte. É preciso instalar naquele nível de radicalismo. Será que o Congresso não pode ter um pouco de equilíbrio e maturidade para deliberar? E olha, entrando na questão da participação popular. Eu nasci no movimento estudantil, movimento secundarista. Fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, fui líder secundarista, fui do Comitê de Anistia, nasci nos movimentos sociais, presidi conselhos, Conselho Estadual de Saúde e tantos outros conselhos. A democracia contemporânea no mundo do século XXI pressupõe combinação de formas de democracia representativa com formas de democracia direta e participativa. Há uma fratura da sociedade com o mundo político no mundo inteiro. Isso é próprio da sociedade pós-moderna, que tem interesses fragmentados, que tem a anarquia saudável do mundo da internet, que os partidos não conseguem vocalizar os interesses sociais, que as instituições sofrem permanente questionamento de sua legitimidade. Portanto, há que se reciclar e incorporar participação, sim, da sociedade, mas é um tema complexo, é um tema que merece ser debatido a fundo. Eu tenho uma profunda experiência na questão da vivência em conselhos representativos e suas distorções. Faz sentido no século XXI, no mundo da internet, que é um manancial de participação direta, onde a maioria desorganizada se manifesta, você ter as minorias organizadas em torno de conselhos de legitimidade questionável. A representação social, o controle social é uma ideia em crise. Eu vejo isso na saúde. A Mauri foi secretária adjunta de saúde. As conferências nacionais de saúde tinham um peso enorme. Hoje não tem importância nenhuma. O documento final das conferências nacionais não são ponto de reflexão para ninguém. Some na primeira semana, vai para as gavetas e não orienta debate algum, porque são 550 teses e de legitimidade questionável. Nós precisamos aprofundar essa discussão.
Eu conheço conselheiros que são profissionais há 20 anos. Tem conselheiros profissionais. Eu, quando fui secretário de governo de Juiz de Fora, vi esse fenômeno. Aquele mais radical que vocalizava o... Presidente, um minuto, por favor, contando com a licença, que é uma reflexão importante. Aquele líder de mais radical chegava na eleição, não tinha 50 votos para vereador. No entanto, o presidente da escola de samba tinha 1.500, o dono da mercearia do bairro tinha 1.000, e aquele que possivelmente externava a voz da comunidade não tinha efetivamente legitimidade. Então é preciso raciocinar. O governo errou em instalar por instrumento de decreto. O problema não vem eu falar, eu também não tenho essa posição conservadora contra a participação direta e representativa, mas é uma ideia que merece ser discutida. Quem fala, eu conheço os conselheiros que falam aqui em Brasília, em nome da população brasileira, que nas suas cidades não tem legitimidade nenhuma. E pelas distorções da formação dessa minoria, porque enquanto a minoria organizada vai para a reunião à noite para eleger os delegados, a maioria desorganizada está em casa assistindo novela. E elas se manifestam na democracia representativa. Por isso que a correlação de forças no país é totalmente diferente da correlação de força nesses instrumentos de participação social. Então é um tema complexo. O governo, só para concluir, desencadeou isso no período eleitoral, por decreto, transformando essa questão, prejudicando, na verdade, a discussão. Vamos fazer isso de forma séria, não sectária. Vamos discutir um projeto de lei. Nós podemos imaginar uma democracia eletrônica, todos nós termos título de certificação eleitoral e marcarmos plebiscito semanal, quando todos tiverem acesso à internet, e certificação digital. Podemos até falar assim, sábado tem tal tema, desarmamento. Todo mundo posta suas defesas no YouTube, marca sábado de manhã, todo mundo vota, a população vai decidir diretamente. Mas tem que ter o Congresso para organizar a pauta de decisão e as regras do jogo. Sempre vai ter que ter instituição combinada com participação popular, direta ou representativa. Mas não é um tema tão linear. Não venham movimento popular, eu vim de tradição de esquerda, não me venham com essa história que uns defendem a participação da sociedade e outros querem obstaculizar isso. Não é isso. Vamos estabelecer um debate sério depois das eleições, não no ambiente radicalizado da campanha. Vamos discutir um projeto de lei com uma comissão que aprofunde, faça audiências públicas e desça a fundo no mito que esses conselhos hoje representam uma pequena minoria organizada que não vocaliza os verdadeiros interesses da população. Muito obrigado, presidente. A presidência... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.